Graça e paz a todos, amados. Amados, vamos ler o livro de Tiago, a partir do capítulo 2, do versículo 10 em diante, fala assim, ó. Pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la toda a lei. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Amados, nós que pregamos sobre família, nós vemos muitos teólogos, quase toda a sua totalidade, dessas igrejas, denominações religiosas, pregarem que se houver o abandono ou o adultério, a pessoa que foi abandonada ou que sofreu o adultério, ela está apta diante de Deus, abençoada, a ter uma segunda aliança, mesmo com o seu primeiro cônjuge ainda vivo. E isso é total mentira. Então nós vemos, nessa grande maioria, nas igrejas presbiterianas, com seu representante lá, e outras denominações religiosas, pessoas que falam muito bem, famosas na internet, dizendo que realmente quem é abandonado, quem sofre um adultério, pode se casar com outra pessoa, que isso não é pecado. Então, esse livro de Tiago está dizendo justamente isso. Você que fala, esses mesmos homens que aceitam uma pessoa que foi largada, divorciada e casada com outro, eles refutam aqueles que se casam com o mesmo sexo. É óbvio que as práticas homossexuais é pecado. E os praticantes da homossexualidade não herdarão o reino dos céus. Isso é fato, é bíblico, é notório. Mas esses homens que parecem ser cristãos, que são joios, tá? Independente da sua sabedoria, eles são tão transgressores quanto aquele que ele está refutando, que é o homossexual. Então a gente pode ler assim, vamos ler agora, ó. Pois aquele que disse, não praticais homossexualidade, também disse, não matarás. Se você não comete homossexualidade, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Então, essas pessoas, elas não praticam a homossexualidade, mas estão divorciadas e casadas com outra, e afirmam que quem se casa com outro depois de um divórcio não é pecado, é tão transgressor quanto um homossexual. Vocês estão entendendo? Por isso que eu fiz questão de trazer essa parte de Tiago aqui para vocês. Continuando aqui, ó. Tornam-se transgressor da lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Fé e obras. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Quais são essas obras aqui? São esses homens que dizem. Quais são as obras dele? Estão refutando que as pessoas que praticam homossexualidade vão para o inferno, que isso é fato, tá? Ninguém está escondendo isso. Mas eles estão aceitando casamentos de divorciados, tá? Essas são as mais obras deles. E de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? O que adianta você dizer que você é cristão? O que adianta você dizer que você tem um diploma de teologia, fala hebraico, aramaico, latim, grego, prega bem nos púlpitos? Isso não quer dizer nada para Deus, mas nada. Acaso a fé pode salvá-lo? Acaso a sua religião presbiteriana, adventista do sétimo dia, católica, pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês disser, vai em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, o que adianta isso?
Então, se você pode ajudar, você vai lá, fala com ele uma palavra de ânimo, da palavra do Senhor, e se você tem condições de ajudar aquela pessoa, dar um agasalho, dar um prato de comida, você vai lá e dá, tá? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. O que adianta você falar para a pessoa, vai com Deus e não ajuda? Se você tem condições de ajudar, é óbvio, né? Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Então, olha, eu sou cristão, eu sou teólogo, eu tenho faculdade de teologia, eu falo muito bem os idiomas. Eu tenho obras, mas mostra a tua fé. Qual é a fé? Essas pessoas que estão falando que pode se casar com outro depois de ser largado ou sofrer adultério, você pode se casar com outro, isso é mentira, não pode. Tanto o enganado quanto o enganador, ainda bem que pertence a Deus. Não pode, tá? Aí, continua assim, ó. Versículo 19. Você crê que existe um só Deus? Está perguntando, você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. O que adianta essa sua religião? Tá? Só até os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras? Quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Então, ninguém é salvo, meus amados, por obras. Não estava dizendo nada disso aqui. Não confundam. Mas a fé é a consequência. As obras, as boas obras, são consequências da graça divina, da fé. Tá? Cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso foi acreditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Então a pessoa, ela tem fé, e qual vai ser a consequência dessa fé em Cristo Jesus? É ela entender se houve um divórcio, porque houve ali um adultério ou abandono, onde diz Lucas 16, 18, o que lá diz? Todo aquele que repudiar a sua mulher e casando-se com outra, comete adultério. Então a pessoa repudiou e casou com outra, comete adultério. E aquela que foi repudiada, ela não queria ser divorciada, não queria se separar, mas ela foi deixada pelo marido. E aquela que foi repudiada, separada do marido, casando-se, comete adultério também. Então, isso aqui é de simples entender, meus amados. Por isso que diz assim, ó, vemos que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Qual é a fé que vocês têm? Quais são as consequências dessa fé? É você entender que vocês estão ligados ao seu marido enquanto ele estiver vivo, mesmo ele tendo largado você ou adulterado? Então essa fé de vocês é genuína. Mas agora, se você está acreditando nesses falsos mestres que estão dizendo que pode se divorciar e casar com outro depois do adultério e do abandono, não. Essas são as mais obras de vocês. Elas mostram que você realmente não é filho de Deus. Então, meus amados, vamos ler a sã doutrina. Não vamos deixar ser enganados por esses falsos mestres que estão uns montes por aí. A palavra do Senhor diz que nos últimos tempos virão falsos mestres, tá? Desviando as pessoas do verdadeiro evangelho. Tá? Eles não suportarão a sã doutrina. E também diz que no final dos tempos vai se reinar a apostasia. O que é apostasia, meus amados? Ateu, pessoas que não creem em Deus, não são apóstatas, porque eles não creem. A apostasia são pessoas que parecem ser cristãos, estão no nosso meio, eles deturpam o evangelho. É apostasia. Hoje em dia nós vemos o quê? Pessoas que são divorciadas e casadas com outro, pastores dizendo que pode se casar com outro, que se você foi abandonado ou largado, você pode. Nós vemos um monte de heresias, meus amados, tá bom? Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.